Namastê, tudo bem com você? Sempre super feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão, fico muito feliz. Aproveita, gente, se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixa lá depois o seu comentário, eu dou uma lida, dou uma curtida, anoto o que vocês querem, os mapas que vocês querem que eu produza. Todo domingo eu gravo para a semana, então eu fico muito feliz que a gente está junto. Aqui é uma grande família, né, da Casa do Espiritualista. Vocês pediram, eu fiz ontem o mapa da rainha, com quem que a rainha se encontrou, né? E hoje, depois do desencarne dela. Então já contei tudo ontem no vídeo, se você não assistiu, assiste lá. E hoje eu queria fazer o mapa do Carlos III, tá aqui, ó, do Charles III. Ó, tá todo rabiscado, que eu fiz uma pesquisa boa, vou passar o maior número de informações para vocês, tá? Então, o Carlos III, o nome Carlos significa, olha que interessante, apesar que ele é um pouco avesso, né? E na verdade ele tem toque, todo mundo desconfia que ele tem toque, ele tem mesmo, tá? Carlos III significa, perdão, o nome Carlos significa homem do povo. Então, espero e torço para que ele condiza bem aí com o nome Carlos e que ele vá até o povo, pelo menos ele está se esforçando. O Carlos III, então, nasceu em 14 de novembro de 48, em Londres, às 21h14. Ele é, portanto, um sol em escorpião e ele tem um ascendente em leão, gente. Quem tem ascendente em leão, o que é? O que é o leão na selva? É o rei. Então tá aqui, realmente ele tinha aí todo o esquema para ser um rei, né? Ele tem a lua dele em touro, o Mercúrio em escorpião, um pouco às vezes elegante, muito mandão. A Vênus em Libra, né, natural, Vênus em Libra rege a diplomacia. Ele tem um Marte em Sagitário, que são os animais, especialmente os cavalos. Um Júpiter em Sagitário, na casa 6, que me dá aquela reação das mãos. Lembra que as mãos dele estavam um pouco inchadas? Que algumas pessoas desconfiam que é uma síndrome nefrótica, ou seja, realmente ele tem um problema de circulação. Se você tem na casa 6 um Sagitário, Sagitário rege a circulação, Sagitário rege o nervo ciático, rege a coluna e ele tem um Capricórnio também. Então realmente ele pode ter problema dessa natureza. Na casa 10, uma coisa que eu fiquei sabendo depois, eu nem lembrava disso, ele tem uma pessoa aqui que pode ser um calo no pé dele, é um rapaz chamado Dorante e todo mundo está falando que ele é o filho secreto da Camila e dele. Inclusive ele está na Austrália, porém pelo mapa não, realmente não tem nada a ver, pode fazer o DNA que for, mas ele não é filho do casal, tá? E todo mundo pergunta para mim qual que é a importância da Lady Di com a Camila no mapa do rei Carlos III. Na casa 12 do Charles, ele tem Câncer. Câncer é o signo da Camila e Câncer é o signo da Lady Di. As duas estão na casa 12. No meu mapa, eu não sei no mapa de outras pessoas, mas no meu mapa, casa 12, 8, 4 e casa 1, eles me trazem referências da vida passada da pessoa. Ou seja, tanto a Camila tanto como a Lady Di foram personagens na vida do Carlos III, tá? E inclusive, realmente aqui não tem, é incontestável que a predileção pela Camila já vem de outra vida. A Lady Di aqui entra quase como uma tentativa, que a gente sabe que acabou não dando certo, mas o que pode ter atrapalhado a relação dos dois foi a depressão. Aqui aparece também o toque, é muito forte. Não sei se vocês sabem, mas o rei Charles III e também a rainha Elizabeth, eles têm parentesco distante com Vlad II, que é o Dracul, né? Quer dizer, por isso que tem toda essa história, que ela era uma reptiliana. Na verdade, a história dos dois vem com a história dos dragões, né? Do Vlad II, e representam os dragões da dinastia. Gente, essa história é tão forte,
ela é tão antiga para o reino na Inglaterra, da Grã-Bretanha. Você tem as histórias de Merlin, você tem as questões de Stonehenge, tudo com os dragões, o dragão preto, um dragão vermelho. Isso é muito relatado nas lendas. Eu escrevi um livro sobre isso, que foi o livro de Parzival e a lenda do Graal. Isso é muito forte, né? Então, realmente, eles são parentes distantes do Vlad III, por isso que acho que associaram a história da rainha ter a possibilidade de ser uma reptiliana, que não tem nada a ver, né? Para mim isso é desculpem aí quem acredita, o próprio criador da história dos reptilianos, ele disse que ele brincou, que ele inventou, então ficar teimando com isso, eu acho que até um pouco infantil, na minha opinião. O Quiron, do rei Charles III, ele tem um aspecto no grau 28. Sabe o que é grau 28? Se você tem muito grau 28, é o universo das artes. Qual que é a mágoa do rei Charles? Ele não ter sido um artista, tá? Ele tem um aspecto em leão que o torna um pouco imaturo, um pouco mimado, e ele tem esses aspectos aqui relacionados à impaciência. Isso é muito gritante. Gente, ele tem ascendente em leão. Né? Ascendente de leão, ele dá uns petit mesmo, né? Ele quer ser estrela, ele quer subir no palco, ele quer ser... E ele daria até um bom ator aqui, na verdade, tá? Ele tem 2 filhos, que é o Guilherme, nascido em 21 de junho, é um câncer em cúspide Gêmeos, deixa eu dar uma olhada. Câncer em cúspide Gêmeos, peraí, deixa eu achar aqui, achei, ó. Eles estão na casa 8, né? Que ele entra para a continuidade dele, ele será o próximo rei. E eu tenho o Henrique em 15 de setembro, ou o príncipe Harry em Virgem na 7, né? Interessante, eu acho, pela carta do Carlos, eu acho que ele não fica muito tempo. Na minha opinião, eu acho que em 7 anos ele está colapsando, tá? Para entrar o filho William ou Guilherme, nascido em 21 de junho, que é um Gêmeos em cúspide com câncer. Na numerologia do Charles, 14 de novembro de 1943, quando você faz a soma, você tem 20. 20 é a carta do julgamento, ou a letra hebraica, se eu não me engano, Resh, que é o sentir-se cobrado, julgado. Ele não vai dar conta, é muita informação para ele. Realmente ele vai sentir um peso. Em 7 anos eu acho que ele pode colapsar. E uma coisa interessante, que ele vem com um peso do Charles I, do Charles I, do Charles II. Quando eu fiz o mapa kármico da vida dele, de vidas passadas, ele muito provavelmente ele pode ter sido o próprio Charles II. Charles I não dá movimentos kármicos, mas o Charles II sim, que era um geminiano, em 29 de maio, em Gêmeos, que tem um link com vida passada. Eu achei bem interessante, tá? Então ele teria sido o Charles II, nascido ou vivido em 1630. Revolução do Charles ou Carlos III, né? Revolução de 22 e 23. Se você somar 14 de novembro de 2022, eu tenho 2047. Somando, eu tenho 13. 13 é a carta da morte. É a letra hebraica Men, que significa a morte, é a morte do tarô. Ano que desencarna a mãe dele. Ele está passando por um trânsito idealista, que é o Netuno em trigo no Sol. Apesar de ser um aspecto bom, me preocupa um pouquinho o cardiovascular, aquelas mãos inchadas dele me preocupam um pouquinho. É um trânsito que pode me preocupar em janeiro de 2023. O mapa insiste em dizer que ele pode se tornar um paciente com Saturno em quadratura a Sol, problemas de circulação que podem culminar em dezembro, janeiro e fevereiro, problemas circulatórios, ele sentindo muita pressão, um Júpiter em quadratura Urano e forças poderosas em Plutão em abril, maio, junho de 2023. Ele vai ter problemas de algumas colônias quererem sair fora, né? Então ele vai sentir essa pressão, ele não vai conseguir lidar com essa nova energia das colônias quererem se afastar, quererem ter a liberdade. Ele tenta fazer contato com o público, né, com as pessoas, mesmo assim ele não vai conseguir porque ele tem um toque muito forte. Ele tem questões jurídicas a serem respondidas. Eu acho que as colônias realmente, ano após ano, vão tentar se libertar. Ele querendo se afastar, ele vai ter uma melancolia, querendo ir para Aberdeen e não querendo fazer o reinado dele como tem que ser.
o filho já começa a se programar para ficar mais perto, mas esse reinado do Carlos pode ter uma durabilidade realmente um pouco inferior. E problemas dessa ordem, inclusive ele faz uma cirurgia, tá? Ele deve estar fazendo uma cirurgia, talvez em julho do ano que vem, uma cirurgia que me preocupa um pouquinho. Ele tem uma lua na 12. O que é a lua na 12? Psicologia, psiquiatria, psicanálise, basicamente uma pessoa que vai precisar de algum auxílio nessa área. Um Urano na 10, ele é um pouco esquisito, Urano na 10, né? Querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E Urano na 10, olha que interessante. Quando eu pego o mapa de um cliente, uma cliente, Urano na 10, eu sei que ela está querendo se libertar de uma ação, um casamento, por exemplo, tá? Não é que ele vai separar da Camille, porque eles já vêm de vidas há muito tempo, principalmente na última vida, tá? Entra Dai, embora nos mesmos signos, ambas, mas o amor da vida dele é a Camille mesmo, ó, ela vem de muitas vidas com ele, praticamente vem com 10 vidas com ele aí, e a última em 1630, como eu falei para vocês. Eu acho que ele não continua como até a morte dele, eu acho que ele pede para parar, para viver aí, continuar com o grande amor dele. Ele tem aqui na casa 6 a perda da mãe, um peixes em mau aspecto. Deixa eu dar uma olhada na Camille em câncer aqui, ó. Câncer na 12, com nodo na 10. O amor da vida dele é ela, e ele querendo viajar mais, brincar mais. Ele vai ter uma tentativa de voltar ao teatro, eu acho que sem resposta, um Libra, todo mundo muito cordial com ele, mas sem resposta. Os filhos aqui em Câncer Virgem, em Virgem 3 com Câncer, Câncer na 12, Câncer, talvez algum desabor com o filho mais velho, algum bate-boca, algum entrave jurídico aqui que pode acontecer, e tudo bem. Mas assim, fraco, assim, na minha opinião, nada na envergadura da mãe. Eu acho que as colônias vão começar a quererem ter a separação, e isso pode ser um baque no reinado do senhor Carlos III, tá? Eu acho que não dura, eu acho que dura assim, a gente tem 7 anos para colapsar. Quando ele estiver vivendo o ano 20, porque assim, ó, o ano dele, da regência dele de dia, mês e ano, é o 20, ele está vivendo o ano 13. Quando ele viver o ano 20, talvez ele pense na ideia de se retirar e ficar mais recluso, talvez até em Aberdeen também, mas vamos aguardar. Qualquer coisa, a gente vai fazendo os mapas e as revoluções ao longo do ano, tá bom? Gostaram de saber? Pelo menos uma curiosidade aí, mas eu achei muito enfraquecido perto do conteúdo da mãe, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz.